Pô, que massa, professor. Bora Ah, começar do início agora. ah. Vamos para sua infância. Como é que a música fez parte da sua infância? Olha, eu era muito criança ainda, antes de aprender a ler e escrever. Eu sou de uma família de músicos, né? O meu avô, Edmundo Russumano, foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, em 1938, que é o ano da fundação da orquestra. O meu avô, ele deixou muitas obras escritas. Ele morreu, infelizmente, antes de eu nascer. A minha mãe estava grávida, triste da morte do meu avô, mas ele deixou os manuscritos dele ali na família. E eu tinha uma tia, que era filha desse meu avô, que me dava aula de piano. Então, eu aprendi a pauta, a gente chama de solfa, né? Solfa é a notação musical. Eu aprendi a solfa antes de aprender a ler e escrever. E aquilo, quando eu via os manuscritos do meu avô, assim, imediatamente eu falei, não, é isso que eu quero fazer na vida. Foi o vocatio, né? Um chamado. Eu assumi aquilo como uma coisa mais importante, né? Aí, se me falta talento, procuro superar a falta de talento com muito esforço e dedicação. Mas esse vocatio, essa chamada, digamos, missão de ser músico e especialmente compositor me atraiu de maneira muito forte. Tanto é que a minha primeira composição, que eu fiz com 11 anos de idade, que é uma Ave Maria para coro e orquestra, eu peguei a Ave Maria do meu avô, que também era para coro e orquestra, eu peguei o latim do meu avô, porque na época não tinha internet, não tinha nada, eu nem tinha livros sacros que eu pudesse consultar uma versão, mas eu tinha o latim do meu avô, aí eu peguei a letra dele, imitei e fiz uma outra Ave Maria, um pouco inspirado. Então eu comecei assim, e aí quando eu ouvi pela primeira vez, né? Minha mãe tinha comprado os clássicos da Abril Cultural, olha só como que é. Eu ouvi os concertos de Brandemburgo, de Bach, o número 3, ouvi ali algumas obras de Mozart, Beethoven, aquilo me fascinou de modo assim irreversível. Eu comecei a frequentar os concertos da orquestra, na época o SRP, no Teatro Pedro II, embora tudo muito um momento triste, um momento decadente, mas eu falei, não, é isso que eu quero ser na vida e aí eu fui autodidata até os 15 anos. E aí eu fui aceito pelo professor Olivier Toni, que na época era o chefe do departamento de música da ECA em São Paulo, uma espécie de aluno especial. Então, com 15 anos, eu comecei a estudar já na USP, quer dizer, eu estava no primeiro colegial, mas ele já me arrumou para eu ter aula lá. Tinha aula de piano com o professor Amil Carzani, e eu ia para São Paulo na sexta-feira. Eu saía da aula no Antônio Mota, aqui em Ribeirão Preto, na terceira, no hora do intervalo, pegava o ônibus às 10 horas, chegava às 2 horas lá na antiga rodoviária, no centro de São Paulo, aí pegava um ônibus, demorava 1 hora para chegar no Butantã. Aí eu ia lá para o departamento de música, tinha aula com o professor Tony, tive aula com outras pessoas, porque eu já fazia parte dos festivais de Prados, que era um festival em julho, que acontecia muita coisa. Então aí eu comecei a estudar de maneira mais sistemática, né? O professor Tony me deu toda a bagagem teórica, tudo. Aí eu tive contato também com o professor Gilberto Mendes, que foi sempre um professor muito próximo, um segundo pai para mim, né? Desde 79 até a morte deles, né? O Gilberto Mendes morreu em 2016 e o professor Tony morreu em 2017. Fiquei muito próximo desses dois professores até os últimos instantes dele. E assim, de uma certa forma, também o exemplo do professor Tony para mim, de você inventar instituições públicas, né? Porque o Tony fundou o curso de música da USP em São Paulo. Ele fundou a Escola Municipal de Música de São Paulo. Ele fundou a Orquestra Jovem Municipal, que hoje se chama Experimental de Repertório. Ele fundou o Festival de Prados. Então ele dizia assim para mim: você tem que inventar o emprego que você vai ter, não vai atrás do que existe. E isso sempre me instigou. Então, até que eu falei: eu vou fundar um curso de música em Ribeirão, que é a minha cidade natal. Tinha morado muitos anos em São Paulo, morei na Alemanha também muitos anos. Eu falei, não, mas eu vou voltar para o Ribeirão, vou fundar o curso. Aí, quando eu virei professor da ECA, minha atenção foi para cá e eu consegui também fundar o curso. Fundei uma orquestra filarmônica, inclusive com insistentes pedidos do Olivier Toni. Quando a gente se emancipou da ECA de São Paulo e nos tornamos o departamento da Filô, que foi um processo maravilhoso, a gente ser uma unidade de Ribeirão, como é a Filô, o Tony me ligou insistentemente: funde uma orquestra, você precisa ter uma orquestra. Curso de música e orquestra não existia. Na época, eu fiquei até um pouco assim, porque eu gosto de ser compositor, eu nunca me preocupei em ser maestro. Mas aí nós fundamos a Os Filarmônica, já estamos completando 13 para 14 anos, tem sido um projeto com êxito aqui no nosso curso, e o Tony tinha razão, a orquestra é o grande laboratório do departamento dos alunos de canto, da turma, os alunos instrumentistas, a gente experimenta as pesquisas históricas, as edições críticas, as próprias obras dos compositores do departamento são
apresentadas, né? E o outro lado, que é o professor Gilberto Mendes, foi o lado do Festival Música Nova, que ele foi o idealizador em 1962 em Santos, ficou muitos anos lá, e pouco antes de morrer ele falou: Rubens, eu quero que o festival vá para Ribeirão Preto, porque ele teve dificuldade com o secretário de Cultura Municipal de Santos, né?